Olá, irmãs queridas, que alegria poder participar dessa celebração tão especial quando estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher. É muito bom podermos agradecer a Deus por sermos mulheres, mas, sobretudo, por sermos mulheres cristãs. Então, eu quero, neste momento, compartilhar com as irmãs um trecho da palavra do Senhor, para que venha edificar as nossas vidas nessa data tão especial. Foi-me proposto o tema Mulheres compartilhando misericórdia e graça. E eu gostaria de ler, para este momento, Atos 9, 36 a 42, que diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens, dizendo-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Compartilhemos graça e misericórdia. Este é o tema que a Convenção Batista Brasileira lançou para este ano de 2021. E este é um desafio que nós precisamos assumir, principalmente neste tempo de pandemia, que ainda não acabou e continua, né, irmãs, ceifando tantas vidas. Por isso, torna-se ainda mais necessário e urgente que compartilhemos misericórdia e graça. E nessa mesma linha de pensamento, creio eu, as irmãs escolheram esse tema, mulheres compartilhando misericórdia e graça. Uma vez, já há bastante tempo, eu era nova crente e ouvi um pregador falando a seguinte frase: os homens Jesus chamava, mas as mulheres, estas já seguiam Jesus. E essa frase impactou a minha vida. Eu era nova naquela época, crente, ainda sem experiência, e eu pude entender a visão de Jesus com relação ao papel da mulher e a importância da mulher na sociedade para contribuir para a transformação e para a edificação de vidas. Como a mulher se encaixa, não é mesmo, irmãs, nos planos maravilhosos do Senhor de transformar essa sociedade. A mulher carrega em si um potencial imenso para ser um canal de bênçãos para cada geração. Então vamos pensar, né? Primeiramente, lembramos aqui dessa importância da mulher. E segundo, eu gostaria que a gente pensasse misericórdia e graça. O que isso realmente traz para nós? Que definições nós podemos dar para essas duas palavras? Às vezes nós confundimos muito, né? O que é misericórdia e o que é graça? E eu procurei definir. A diferença é o seguinte: misericórdia é Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. E graça é Deus nos abençoando, apesar de não merecermos. Então, misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto graça é estender bondade aos indignos.
Então, mulheres compartilhando misericórdia e graça. É justamente isso. Compartilhar esse grande amor, essa grande misericórdia que Deus teve para com a nossa vida. E este amor nos move a desejar que as outras pessoas também que estão ao nosso redor experimentem essa transformação e essa graça, a bondade do Senhor sobre as suas vidas também. Então, neste Dia Internacional da Mulher, em 2021, mais do que nunca, nós precisamos repensar, irmãs, o nosso papel como mulheres nessa sociedade. Vivemos dias difíceis, dias de lutas, dias de luto, dias desafiadores para nós como cristãos, para nós como igreja. E como mulheres, a gente sabe, né? Eu sempre tenho falado isso. Nós vivemos sempre debaixo de uma pressão muito grande para correspondermos às expectativas que a sociedade tem com relação às mulheres. Nós sofremos pressão de todos os lados para que estejamos sempre bonitas, magras, para que estejamos correspondendo àquilo que a sociedade espera de nós, uma sociedade que visa a aparência, uma sociedade cada vez mais relativista e egoísta nos seus valores. E mais do que nunca nós precisamos mostrar a este mundo que existe um Deus que se preocupa, que se importa e que, transformando a nossa vida, nos move a também nos importarmos com essas pessoas que estão perecendo sem conhecer o Senhor. Então, antes de qualquer coisa, nós somos mulheres cristãs. Nosso estilo de vida é testemunhar, é compartilhar misericórdia e graça. Então, nós vamos pensar rapidamente sobre essa mulher, sobre Dorcas. Quando me foi passado esse tema, imediatamente eu me lembrei dessa mulher. Uma mulher que fez uma diferença espetacular na sua época. Uma mulher especial. Uma mulher que impactou as mulheres da sua época. E deixou um legado lindo para as futuras gerações. Então eu quero compartilhar aqui 2 lições, rapidamente, preciosas, que eu aprendo com Dorcas, essa mulher fantástica. Em primeiro lugar, mulheres que compartilham misericórdia e graça. São mulheres impactadas e transformadas pelo amor de Jesus. Quem era Dorcas, minhas irmãs? Creio que nós já ouvimos muitas mensagens sobre a vida de Dorcas. Dorcas, diz o texto, Atos 9:36, em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em aramaico, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Interessante, o texto não fala, em Jope havia uma costureira, em Jope havia uma mulher assim ou assado. O texto deixa claro, em Jope havia uma discípula, uma seguidora fiel de Jesus. E nós sabemos que essa não era uma classificação comum, não é, minhas irmãs? Particularmente para uma mulher e naquela época. Então, Dorcas ultrapassa todas as expectativas nesse sentido, de ser reconhecida pelo autor bíblico como uma discípula de Jesus. Que título de honra para Dorcas. Ela era uma seguidora e ela abriu o seu coração para Jesus. Antes de praticar qualquer boa obra e fazer qualquer coisa no reino de Deus, primeiramente, Dorcas abriu o seu próprio coração para Jesus. E impactada por aquilo que Jesus havia feito pela vida dela, ela agora queria dedicar-se, entregar totalmente a sua vida para abençoar outras vidas. Então Jesus tornou-se o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Redentor. E a gente pode pensar, irmãs, neste momento, que a fé
é mais do que simples comunhão com Deus. A fé é algo que transforma a nossa vida e é algo que nós usamos para servir as outras pessoas, porque a fé verdadeira expressa-se em obras, expressa-se em prática, em ação. Então, aquele que segue a Jesus, ele é movido na direção das pessoas, exatamente como Jesus foi. Jesus se moveu em direção às pessoas. E nós também, impactadas por esse amor, vamos nos mover em direção às pessoas. Então, portanto, a discípula Dorcas fez o que brotava naturalmente dela. Porque, irmãs, quando nós fomos transformadas por esse amor maravilhoso de Jesus, não há como ficarmos do mesmo jeito. Não há como mantermos uma vida simplesmente religiosa, mas nós vamos manter uma vida cristã verdadeira que se estende para o seu próximo, para o nosso próximo. Então, Dorcas aqui não tinha nenhuma pretensão. Talvez ela pensasse: eu não sou uma profetisa, né? Como Miriam, não sou uma juíza como Débora, não sou uma pessoa intelectual, não tenho grandes dons, não tenho grandes talentos. Dorcas era uma mulher simples, ela tinha um único talento, mas esse único talento ela dedicou a servir a Deus e servir as pessoas. Também a gente percebe que Dorcas não estava aqui preocupada em competir com as mulheres casadas. Tudo indica que Dorcas era uma mulher solteira. Então ela não tinha ciúmes das outras mulheres, das que possuíam filhos. Ela tornou-se uma mulher simplesmente da sua época, simples, que enxergava uma necessidade e com o amor que ela tinha dentro dela, o amor de Cristo, ela se colocou à disposição para servir. E Jope, né, hoje se chama Jafá, é um porto que fica no mar Mediterrâneo. E naquela época, muitos viviam da pesca. E muitas mulheres ficavam viúvas porque os seus maridos morriam através dos naufrágios que aconteciam na região. E nós sabemos, irmãs, que naquela época as viúvas não tinham nenhuma segurança social, nenhum apoio. Elas não tinham pensão dos seus maridos. Mas elas tinham uma garantia bíblica de que os servos de Deus deveriam cuidar delas, né? Então, Deus tinha deixado bem claro, desde o Antigo Testamento, orientações para o seu povo, para que sempre ajudassem as viúvas e os pobres a superarem as suas dificuldades e a serem supridos nas suas necessidades. Então, Deus tinha prometido isso, e Dorcas, como uma mulher atenta àquilo que Deus falava ao seu coração, se prontificou a suprir essa necessidade. Então, ela não executava um trabalho, irmãs, com indiferença, por fazer, porque alguém estava mandando. Ela fazia realmente com um propósito de todo o seu coração, porque ela amava ao Senhor Jesus. Uma mulher assim, ela não estava preocupada em lutar pelos seus direitos, nem se esforçava para se tornar alguém aos olhos das outras pessoas. Ela já era alguém muito importante e especial. Muitas das viúvas ali em Jope tinham que vestir, tinham que comer por causa de Dorcas, porque ela estava colocando a sua vida à disposição para atender e dar um apoio moral àquelas viúvas. Talvez por ser uma mulher sozinha, Dorcas compreendesse melhor do que muitas o que se passava no coração daquelas mulheres. Então, ela experimentou a graça, a misericórdia e soube compartilhar, usando o único talento que ela tinha, que era costurar. Mas uma coisa interessante aconteceu a Dorcas.
de repente Dorcas morre. Não se sabe se Dorcas já era uma senhora, se ela não era tão idosa, mas o fato é que ela veio a falecer. E eu fiquei pensando, né, irmãs, as coisas ruins acontecem a todos nós, mesmo para as pessoas boas, para as pessoas que estão praticando o amor para com o próximo. E Dorcas também enfrentou essa adversidade na sua vida. Então, mesmo assim, o fato dela ser uma discípula de Jesus não a isentou das dificuldades dessa vida. Então, irmãs, como mulheres, não podemos nos contentar em sermos apenas membros de uma igreja, a frequentarmos uma igreja, não é? A estarmos informadas sobre o que acontece na igreja através dos grupos de WhatsApp, como se nós estivéssemos realmente envolvidas na obra de Deus. Nós somos discípulas de Jesus. E como discípulas de Jesus, nós somos impactadas por esse amor maravilhoso que nos alcançou e que agora está nas nossas mãos mostrar às outras pessoas, não apenas com palavras, muito importante, mas através das nossas ações, das nossas atitudes, que realmente nós amamos a um Deus que cuida e se preocupa com cada um de nós. Deus agiu para conosco com misericórdia e graça. Triste seria a nossa história se não tivéssemos sido alcançadas pela misericórdia e pela graça do nosso Deus. Então eu pergunto, qual o meu propósito neste mundo? O que Deus quer de mim neste mundo? Que talentos, que dons Deus colocou nas minhas mãos para que eu possa devolver a Deus através do serviço cristão? O que você tem, irmã, nas suas mãos? Uma agulha? Uma máquina de costura? Você tem o talento para cozinhar? Você tem boa voz para cantar? Você tem talento e dom para ensinar? Não importa. Pense naquilo que você tem nas suas mãos. Deus colocou nas suas mãos para que você possa devolver ao próximo e a Ele para abençoar vidas. Então, aquele que serve a Jesus, as mulheres que são realmente impactadas e transformadas pelo amor do Senhor Jesus, vão se colocar à disposição, porque reconhecem esse grande amor de Deus pela sua vida. Então, irmãs, essa é a primeira lição que eu aprendo com Dorcas. Uma mulher que foi impactada, que foi transformada pelo amor do Senhor e movida por esse amor maravilhoso, ela podia abençoar tantas pessoas, né? Particularmente aquelas viúvas que tanto precisavam do apoio de alguém. E ela foi assim uma bênção nas mãos de Deus e fez a diferença na sua época. Mas tem uma segunda lição que eu gostaria de compartilhar com as irmãs. Mulheres que compartilham misericórdia e graça são mulheres tremendamente usadas para a glória de Deus. Nós vamos ver aí no restante do texto que Dorcas morreu, aquela discípula especial, uma mulher que fazia diferença, e agora era uma tragédia para aquela comunidade, a morte daquela mulher. E alguém se lembrou que Pedro estava por ali, né? Não estava muito longe, 16 quilômetros, e alguém mandou chamar Pedro. Pedro imediatamente veio, e ali, enquanto aquelas pessoas estavam velando aquele corpo de Dorcas, não é? Chorando, mostrando todas as obras de Dorcas. Que coisa linda, não é? Às vezes a gente deixa para mostrar, né, para as pessoas, para testemunhar da bondade das pessoas quando elas morrem, né? Infelizmente acontece isso, mas Dorcas deixou um legado maravilhoso para aquela comunidade. E aquelas pessoas chorando
Pedro, movido, fez aquilo que Jesus havia ensinado para ele. Orou e Dorcas assim foi ressuscitada. Muitas vezes, irmãs, nós não temos noção daquilo que o nosso amor pelos outros deixa de semente aqui nesta terra. Então, o amor de Dorcas tinha despertado também neles um grande amor por ela, por Dorcas, mas também um grande amor pelo Senhor. A Bíblia registra 7 casos de pessoas que foram ressuscitadas. Dorcas foi a única mulher adulta entre elas. Então, imagine, irmãs, agora Dorcas havia ressuscitado, o impacto que aquela notícia teve naquela comunidade. Por que Jesus, ou Pedro, usado por Deus, ressuscitaria uma mulher que não teria significância nenhuma? Não, Deus tinha um propósito através daquele milagre, impactar a vida das pessoas que ali estavam e mostrar o poder dele para aquelas pessoas que estavam ali. Então as pessoas exclamavam: Dorcas está vivo, Pedro ressuscitou. Então aconteceu uma coisa ainda mais notável. As pessoas reconheceram que Deus havia realizado um milagre, portanto glorificavam o próprio Deus, em vez de glorificarem a Dorcas ou a Pedro. Irmãs, que coisa linda! Através deste fato, as pessoas reconheceram o vazio das suas próprias vidas e reconheceram que Deus tinha um propósito naquela circunstância, naquele milagre e na vida de Dorcas. E elas começaram a entender os valores reais da vida. Queriam pertencer também a esse Deus maravilhoso que estava usando a vida de Dorcas para abençoar tantas pessoas. Irmãs, que passagem linda, que passagem maravilhosa. Como ela nos desperta, como ela nos ensina que a nossa vida é um presente de Deus e a nossa vida deve glorificar a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos, minhas irmãs, na obra de Deus, é para a glória do Senhor. Todos os nossos talentos são dados para honrar e glorificar ao Senhor, para abençoar o nosso próximo, para a edificação das outras vidas. Deus talvez perguntasse para Dorcas o que perguntou para Moisés: que é isso na tua mão? Ele perguntou a Moisés, e Moisés respondeu: uma vara. Vai e trabalha com essa vara. E Deus teria perguntado: o que você tem na sua mão? Uma agulha e uma linha, Senhor. Então Deus usou a agulha e linha de Dorcas para ser um testemunho do poder dele naquele momento, naquela situação. Então, nós não podemos ter a dimensão do impacto que esse testemunho de Dorcas foi para a igreja naquele momento. Creio que foi imenso. Nós sabemos que a igreja primitiva, nós estamos aqui lendo no livro de Atos, e a igreja primitiva estava se expandindo, o evangelho estava crescendo, após a ressurreição do Senhor Jesus. E Atos registra esta experiência de Dorcas, esse testemunho, esse exemplo de Dorcas, em como uma mulher foi usada por Deus para ser uma bênção no seu tempo e para a sua geração. Então, a discípula que pregava o evangelho com agulha era Dorcas, e fazia isso porque amava ao Senhor Jesus e amava os pobres. Então, a nossa pregação, irmã, só com palavras tem um valor menor do que quando pregamos com as nossas atitudes. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que é principal na nossa vida, que é cuidar das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade.
Nós estamos envolvidos em tantas coisas na igreja, fazendo. Às vezes eu me questiono isso, irmãs. Eu me questiono, me cobro e fico refletindo na minha própria vida. Senhor, será que eu estou fazendo aquilo que realmente o Senhor quer que eu faça? Na sua obra, para o bem-estar do meu próximo, para abençoar o meu próximo? Ou simplesmente eu estou vivendo na periferia do propósito que o Senhor tem para mim? Então essa é uma pergunta que eu quero deixar com as irmãs nessa oportunidade. Será que nós estamos vivendo na periferia daquilo que Deus quer que façamos? Então isso foi notório, nós podemos ver no texto, né? A ressurreição de Dorcas foi algo notório a todos. E Deus usou grandemente aquela mulher com o seu dom, com o seu talento, para que ela fosse uma bênção. E usou ainda mais depois, na sua morte, para que ela pudesse ainda mais testemunhar daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que resolve se render a Ele integralmente. Então, que Deus possa nos abençoar, irmãs. Que Deus possa nos capacitar e nos mostrar, e nós possamos estar abertas a enxergar aquilo que Ele quer realizar na obra dEle, através de cada uma de nós. Essa semana eu estava assistindo a um vídeo e esse pastor estava pregando para outros pastores e falando justamente sobre os desafios ministeriais nessa época, pós-pandemia. Temos ouvido tantas coisas. O novo normal. As coisas não serão as mesmas. E nós precisamos entender isso. Mas ele falou sobre o testemunho de Charles Studi. E Charles Studi disse uma vez: há somente uma vida que logo passará, e somente o que foi feito para Cristo prevalecerá. Há somente uma vida que logo passará, e somente o que foi feito para Cristo prevalecerá. E eu fui pesquisar quem foi Charles Studi. Ele foi um missionário inglês, e ele serviu ao Senhor na China, na Índia e na África. Ele era um homem de posses, e tudo o que ele tinha de posses, ele investiu para pregar o evangelho nesses lugares. Deu a sua vida, deu o que ele tinha de melhor, que era a sua vida, e deu também recursos financeiros que ele tinha para a expansão do reino de Deus e ser uma bênção. Então, irmãs, que Deus nos abençoe, que nós possamos, neste tempo de tantas vaidades, né? Às vezes estamos tão ocupadas com tantas coisas, mas que nós priorizemos o propósito e o plano de Deus para minha vida e para a sua vida. E aquilo que Deus colocou nas suas mãos, Ele vai usar para a honra e glória do nome dEle. Então, seja uma mulher impactada, transformada pelo amor de Deus. E através desse amor, sirva as pessoas com seus dons, com seus talentos. Deixe um legado lindo que venha sempre glorificar o nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe como mulheres cristãs, que façamos diferença nessa sociedade, que precisa conhecer de verdade ao Senhor Jesus. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, e que nós possamos continuar fazendo diferença, porque a mulher faz diferença onde quer que ela esteja, mas que seja para a glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todas as irmãs, em nome de Jesus.